Demonstrando uma visão geral da orientação a objeto com o Python, eu vou fazer aqui uma classe geral. Tá? Então, para começar a criar uma classe, eu especifico através do parâmetro class e colocaria aqui o nome da classe. Pode ser qualquer nome aí que tenha... O nome de uma classe, né, tem que seguir os mesmos parâmetros da criação do nome de uma variável no Python, as mesmas restrições. Na classe eu tenho um parâmetro, né, o método construtor, o primeiro método, que ele é executado automaticamente quando se cria a classe. Então, os métodos são especificados como se fossem funções. E o construtor é chamado de, é o método underline, underline, init, underline, underline. Então, aqui é o underline, são dois, né, seguidos, init, underline, underline. E com o padrão, eu sempre tenho que informar o parâmetro self, tá, para qualquer método de uma classe, né? Sempre vai o parâmetro self ali com o primeiro parâmetro da função. Aqui eu só vou mostrar uma mensagem. E vou criar aqui um outro método. Só para mostrar que isso daqui é criado automaticamente e esse daqui eu preciso efetivamente fazer a chamada dele. Tá, então isso daqui criou uma classe que se chama nome da classe, né? Tem um método construtor que ele vai mostrar uma mensagem e tem um método também implementado aqui que faz outra coisa. Para criar uma instância dessa classe, né? Então para instanciar essa classe, eu faço uma variável qualquer receber a classe. Né? Como o método construtor não pedia nada de parâmetro, só isso daqui que é obrigatório, então eu não passo nenhum parâmetro na hora de criar a classe. Se eu rodar esse código, eu já vou ver que ele vai automaticamente executar esse método aqui. Tá, então ele já fez, ele mostrou aqui a mensagem, criou a classe, de maneira que mostra aqui que esse daqui foi feito automaticamente, esse daqui não foi chamado. Para eu poder chamar esse método, eu tenho que fazer essa especificação. Né? Eu preciso chamar para que esse método execute. Para isso eu coloco o nome do objeto, ponto o nome do método que eu quero que seja executado. Até agora ele colocou aqui que ele fez algo realmente. Além disso, esse meu método construtor, né, na hora de que eu crio um objeto, ele poderia estar recebendo parâmetros para já inicializar. Eu vou fazer aqui sim um parâmetro ser recebido, tá, que eu vou chamar aqui esse parâmetro de nome dentro da minha classe, de maneira que quando eu de forma que quando eu crio o objeto, eu preciso passar um parâmetro, né, como parte desse objeto, que no caso aqui eu vou passar o valor. O valor, né, vai ser a letra x. Então ele vai mostrar aqui, print criou a classe x. E fez algo. Tá? Então criou a classe x e aqui mostrando, né, essa chamada aqui que eu pedi. Quantas vezes eu repetir isso daqui também, vai acabar repetindo aquela tarefa, né, aquele elemento da tarefa, dizendo ali que fez algo, fez algo, fez algo, tá, com relação a essa classe x aqui. Só que esta variável aqui, ela só existe dentro do construtor. Eu não conseguiria saber ou resgatar de alguma outra maneira essa variável, né, porque ela só existe aqui na hora que eu construo o objeto. Se eu quisesse utilizar essa variável aqui, não daria certo. Por exemplo, para dizer que x fez algo. Se eu tento rodar isso daqui, vai dar um erro. Né? Deu um erro aí. Porque ele não conhece, ele não sabe o que é esse nome. Opa, aqui já tinha até um outro erro, porque eu tinha esquecido a vírgula. Mas ele não sabe, ó, pela mensagem de erro, ele não sabe o que é esse nome nessa linha aqui. É porque não foi definido. Para eu poder fazer com que uma variável valha para toda a classe, para todas as funções dessa classe, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso criar ela colocando aqui um self ponto na frente. Então, no caso que eu vou estar criando dentro dessa classe uma variável nome, então self.nome,
que vai receber o nome que é o parâmetro passado para a função. Tá? Isso aqui poderia ser qualquer nome, né? Poderia chamar aqui de temp. Então eu faria self.nome receber esse parâmetro temp que foi informado. Só para não confundir, né, eu troquei ali o nome da variável. E agora eu mando mostrar self.nome. De maneira que aqui nessa função, se eu quero utilizar esse nome, que é algo guardado da classe, ou do objeto, eu coloco aqui self.nome fez algo. Então agora, em vez de só colocar nome, não, eu sempre chamo self.nome, que é o nome do objeto da classe. Executando agora, opa, errei uma letra. Executando agora, então eu estou dizendo que quando eu chamei esse método, eu criei x, eu criei a classe com o nome x, por isso self.nome recebeu esse valor, e quando eu mando mostrar a mensagem, criou a classe x, e depois, toda vez que eu chamo faz algo, ele disse que foi o objeto x que fez algo. Isso vai ser útil quando eu tiver mais, para mostrar mais a utilidade, vou criar aqui um outro objeto que eu vou chamar de y. O nome da classe dele é y. E vou fazer aqui o y.faz algo. Executando. E eu vou executar um passo a passo agora para ficar mais claro. Tá? Então eu vou, nesse primeiro momento, criar uma instância dessa classe e guardar em x. Quando eu crio a instância, ele automaticamente executa essa função, então o que ele está fazendo agora, onde ele foi lá e reservou um espaço na memória com a variável nome e colocou o valor x, vai mostrar a mensagem e depois vai guardar esse elemento aqui que ele está criando, vai guardar dentro da variável chamada x, que é o que ele fez aqui. Fez uma variável x receber essa estrutura que é composta apenas de uma variável, só tem um valor aqui que é armazenado. Lembrando que ele é uma instância de classe, então ele tem o método construtor e tem esse método aqui sempre. Agora eu vou criar o y, ele vai fazer a mesma coisa, automaticamente vai rodar o construtor, vai atribuir o valor a y e depois vai guardar toda a estrutura dentro de uma variável y, que é o que ele fez aqui. Então, dentro de x, do objeto x, eu tenho esses valores, ou esse valor, dentro de y eu tenho esse outro valor. Quando eu chamo x.fazalgo, ele vai executar esse outro método, mostrando essa mensagem. Só que agora, o self.nome está apontando para o mesmo que o x, porque eu estou fazendo x.fazalgo. Tá? Então, eles acabam apontando para o mesmo, esse self aqui está apontando para essa mesma estrutura aqui, que é a do meu x. Ele vai mostrar a mensagem, então x fez algo. Ele vai fazer de novo, só vai se repetir, então self.nome está indicando exatamente o x. E agora com o y. Por isso que agora, quando o y for fazer algo, o self.nome está indicando essa estrutura aqui, que é a estrutura do y. Porque é o y, o meu domínio y.fazalgo, que vai fazer a execução aqui. Então ele fez algo, mostrou a mensagem e encerrou o algoritmo, porque não tem mais nada para fazer. Bom, esse daqui é o básico sobre orientação a objeto. Estou criando um objeto, estou chamando métodos, falei sobre o método construtor e também sobre atributo da classe. Esse daqui é um atributo da classe, uma variável que existe dentro da classe. Em seguida eu vou mostrar para vocês como fazer algo mais específico. Já vou criar aqui realmente uma classe, não uma coisa genérica como eu fiz agora.